Para aqueles que já leram a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, às vezes se perguntam se essa parábola tem caráter judeu ou cristão. Examinando cuidadosamente Mateus capítulo 25, do versículo 1 a 13, o conselho que recebemos nesta parábola das 10 virgens possui evidentemente caráter cristão. Os remanescentes de Israel, tementes a Deus, não sairão ao encontro do noivo. Para estes, da parábola, a ordem é sair ao seu encontro. Mateus capítulo 25, versículo 6. Este convite corresponde à posição de um cristão e não de um judeu. Nós seremos arrebatados, ou seja, os cristãos desta época, entre as nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, os crentes que já morreram vão ressuscitar e vamos nos encontrar, nos ajuntar com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Mas a vinda do Messias à Judéia relaciona-se com os judeus e a sua bênção futura. As expectativas dos judeus encontram-se nas bênçãos sobre a terra e na Judéia sob o domínio da paz do Messias. Por esse motivo, não há para eles um sair, como temos nesta parábola das virgens, como encontramos aqui nesta parábola das 10 virgens, mas antes um agarrar-se à sua terra até que o Messias venha. Este é a esperança de Israel. Além disso, este estado de sonolência do qual as virgens despertam, no capítulo 25, versículos 5 e 6, não pode estar relacionado com o futuro remanescente de Israel. Nessa mais excitante e interessante fase da sua história, não os encontramos adormecidos. Pelo contrário, irão gemer e gritar durante essa escura meia-noite, quando reconhecerem a sua culpa pelo assassinato do Messias e pela quebra da lei e for confessada por toda a nação os seus pecados e tudo isto. Leia, por favor, sobre este assunto nos Salmos capítulos 74 e 79, e eu vou ler apenas duas passagens que falam sobre isto. Uma está em Isaías capítulo 63 e a outra está em Ezequiel capítulo 9. Isaías capítulo 63 diz: Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão os teus zelos e as tuas obras poderosas? A comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo? Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Por que, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te tememos? Volta por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo o teu santo povo a possuiu. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Isaías capítulo 63, então, do versículo 15 a 19, foi onde eu citei agora. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 diz: E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, estes são os versículos. Vou finalizar o vídeo apresentando os pontos principais do sermão profético do Senhor Jesus, que temos registrado em Mateus capítulo 24 e 25. Note só. O capítulo 24, do versículo 1 a 44, talvez você tenha que abrir a sua Bíblia para acompanhar. 24, do versículo 1 ao 44, trata da vinda do Senhor em relação aos judeus. Já o capítulo 24, do versículo 45 até o capítulo 25, versículo 30, dizem respeito à vinda do Senhor em relação à igreja. O capítulo 25, do versículo 31 ao 46, trata da vinda do Senhor em relação às nações. O capítulo 24, versículo 15,
este versículo diz o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Este versículo indica um acontecimento muito importante após o arrebatamento da igreja, o qual deveremos ter em conta, uma vez que é essencial para a classificação de determinados períodos. Devemos prestar atenção nisto. Se compararmos este versículo aí em Mateus com Daniel capítulo 12, versículo 11, poderemos compreender claramente o seu significado futuro. Ele aponta indubitavelmente para o tempo de angústia para Jacó. Seguindo o nosso esboço de Mateus 24, agora do versículo 16 ao 18, eles descrevem a terrível situação da Palestina. Durante a segunda metade da última semana de anos de Daniel, ou seja, o período da tribulação, onde a igreja não vai estar mais aqui na terra. Mateus capítulo 24, do versículo 29 a 44, trata-se dos acontecimentos que hão de suceder após o período da tribulação. Seria a aparição pessoal do Filho do Homem em glória, o Senhor Jesus, vindo para reinar. Além disso, há verdades morais que são dirigidas especialmente à consciência dos discípulos, onde o Senhor está falando nesta ocasião. Eles representam aqui os crentes que hão de padecer sob o domínio da besta e do anticristo, os crentes israelitas, não a igreja. As três parábolas seguintes, aí em Mateus, ou seja, o servo mau, as 10 virgens e a administração dos talentos, representam o elo de ligação entre o serviço na igreja, a qual aguarda a vinda de Cristo, e o serviço no mundo. Deveriam ser ponderadas com toda a calma, cuidadosamente, por todo crente e por todo servo de Deus. O julgamento das nações pelo Filho do Homem, que temos no final do capítulo 25 de Mateus, é um acontecimento muito sério. Quando lemos atentamente esse trecho e, ao mesmo tempo, levamos em consideração a sua interdependência, torna-se claro que não será esse o julgamento, ou seja, o juízo final que encontramos em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Existe muita confusão feita até pelos teólogos sobre este julgamento. Aí Mateus capítulo 25, é um julgamento das nações aqui na terra. Todo o quadro, você pode ler com atenção, está mostrando que esse julgamento está relacionado com as nações e contrapartida, o pano de fundo, temos ali também os judeus. E é aqui na terra, um julgamento para a entrada no reino. O julgamento final que nós temos em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 a 15, aquele julgamento é para todo o ímpio. Toda pessoa não salva há de comparecer diante daquele grande trono branco, suspenso no ar, pois lá, é claro, o versículo 11 já diz que na sequência daqueles versículos diz que o céu e a terra fugiram. Aquelas pessoas estão no ar. É dito, naqueles versículos ali, que o mar deu os mortos que neles haviam, e o inferno, ou o Hades, deram os mortos que neles haviam. Isso está falando, no mar estavam os corpos, ou na sepultura. O Hades estavam as almas e os espíritos desses pecadores, agora estão reunidos, corpo, alma e espírito transformados para suportar depois o castigo no lago de fogo, porque essas pessoas ali, ninguém vai para o céu, dali ninguém vai para o céu, dali só vão para o lago de fogo. Então este é um outro julgamento. Mateus capítulo 25 é um julgamento para entrar no reino milenar. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 em diante, é o julgamento final para ver hoje no inferno, todo pecador não salvo que está lá, eles sofrem de uma maneira igual. Mas no lago de fogo, cada um vai sofrer conforme as suas obras. Leia aqueles versículos com atenção. Existem outros julgamentos na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo, que é um julgamento para os salvos. Não para ver se eles vão para o céu ou para o inferno,
mas sim para avaliar as obras dos salvos, para o Senhor recompensar os seus, aqueles que trabalharam para Ele. Mas esses são assuntos para outro vídeo e, sem dúvida, vou procurar fazer sobre os julgamentos. Pelo menos que eu me lembro, existem 5 julgamentos na Bíblia e será, acredito, bem proveitoso para esclarecer este assunto e não fazer confusão sobre estes juízos e julgamentos. Que Deus lhe abençoe.